Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre estruturas de repetição. E mano, antes da gente seguir aqui, já queria pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, porque o conteúdo tá sensacional. Então bora lá, bora sem enrolação, vamos ver o que são estruturas de repetição. Bom, o for loop, tá, é uma das estruturas de repetição, tá? O for loop é uma estrutura de repetição, o while também é uma estrutura de repetição, mas hoje a gente vai falar só sobre o for loop, tá? Que é muito utilizado. E o for loop, ele é perfeito para controlar laços, tá, galera? Calma que vocês já vão entender o que são laços. O for loop também ele é perfeito quando a gente sabe a quantidade de iterações e repetições que vamos querer fazer. Então, laços são repetições, tá? Laços são repetições. Então, a gente utiliza o for para fazer repetições em determinados pedaços do nosso código. E aí eu gostaria de frisar, tá? Vocês têm que colocar isso na cabeça aqui. A gente não pode esquecer que o laço for ele é ideal quando a gente já sabe a quantidade de iterações, de repetições que a gente vai querer fazer, tá? É bem importante que você tenha isso em mente para que no momento de escolher utilizar o for loop, ele rode da maneira que você quer, porque você escolheu ele da maneira correta, tá bom? Então, eu vou falar aqui sobre três utilizações do for, tá? Em três situações diferentes. E aí, quando você estiver utilizando, né? Quando você for utilizar o for loop, você vai saber qual deles é o que se encaixa melhor na sua situação. Então, a primeira utilização do for loop o for loop ele pega uma lista de números e ele faz a iteração entre eles, ou seja, ele faz a repetição entre eles uma vez para cada número dentro de uma lista. Tá? Então, vou criar aqui o exemplo 4. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Então, eu vou criar aqui um exemplo 4.py para a gente poder trabalhar aqui no nosso código. Tá? E aí é o seguinte, então a gente vai digitar esse código aqui, tá? For i in, tá? E aí, quando a gente está falando, uma maneira que eu costumo trabalhar é o seguinte, toda vez que eu tenho um for, eu já penso na minha cabeça o seguinte, para cada. Então, quando a gente tem um for, é para cada. Então, para cada i, ou seja, para cada variável i, in, ou seja, dentro da lista. Então a gente está utilizando uma lista. Então, para cada variável i dentro da lista que a gente vai passar agora, ou seja, e dentro dessa lista a gente vai ter três objetos que são três objetos do tipo inteiro, 1, 2 e 3, tá? E aí a gente coloca os dois pontos, porque isso aqui é um bloco de código, né? É um bloquinho de código, então a gente não pode esquecer dos dois pontos e da indentação. E aí a gente vai falar o seguinte, então para cada variável i, a gente vai printar essa variável i, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então a gente viu que ele printou o número 1, ele printou o número 2 e printou o número 3. O que aconteceu aqui, tá? O que aconteceu é basicamente isso aqui. O nosso for loop ele faz o seguinte, ele atribui a variável i uma vez, e essa variável i leva o número 1 é atribuído a essa variável i. E aí ele printa, tá? Então ele printa pra gente isso aqui. E aí ele vai voltar, por quê? Ele vai voltar e vai repetir o nosso código, porque existe mais um objeto dentro da nossa lista. Então ele precisa fazer a mesma coisa, ele precisa pegar o número i, colocar a letra i, colocar o número 2 e printar novamente pra gente na tela. Tá? E aí ele volta para cá e fala, opa, peraí, eu tenho mais um número na lista que não foi mostrado ainda para o usuário. Então ele faz isso aqui, ó, i é igual a 3 e printa para a gente aí na tela, tá? Então, quando ele printa o número 3 para a gente na tela, que ele volta, ele fala assim, ó, opa, peraí, eu já imprimi para o usuário o número 1, o número 2 e o número 3. Eu já fiz tudo o que ele me pediu. Então agora eu posso finalizar a minha
as minhas iterações, tá? Então, quando chega aqui no 3, ele fala, opa, agora eu já fiz tudo que o usuário me pediu e posso finalizar o meu for loop, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Ele pega cada uma dessas variáveis aqui, cada vez que ele passa dentro da lista, ele atribui um número a essa variável i, tá? Um detalhe muito importante, galera, é que quando a gente estiver utilizando o for loop, essa variável i a gente pode chamar ela de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Por quê? O i vai ser qualquer coisa 1, tá? Aí aqui vai ser qualquer coisa 2, aqui vai ser qualquer coisa 3. Ou i aí infinitamente. Aqui a gente poderia ter milhares de números, tá? A gente poderia ter 5, 100, 1000, e ele ia iterar, ele ia atribuir cada um número desse uma vez para essa variável qualquer coisa e ia repetir, ia ficar repetindo até chegar no final da nossa lista, tá? Ele só ia parar quando a gente chegasse no final da nossa lista, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, o i ele é utilizado no nosso for loop, é uma variável temporária, tá? E como eu expliquei, a gente pode passar para essa variável temporária qualquer nome, tá bom? Então vamos lá para a segunda utilização do for loop. Tá? O for loop abaixo ele itera em uma string, tá? Esse exemplo ele é bem interessante. Então, vamos chamar aqui para cada palavra, vamos chamar de em inglês aqui. Para cada palavra, vamos chamar aqui de para cada p, tá? Para cada palavra in, tá? E aí a gente vai passar uma string para ele aqui. A gente pode passar a string hello world, tá? Para cada letra, tá? Dentro, vou até mudar aqui para L. Para cada letra dentro de hello world, a gente quer que ele imprima, a gente quer que ele print a letra que ele vai a letra que a variável L vai receber. Então, olha que interessante que vai acontecer aqui. Então, ele imprimiu na tela pra gente cada uma das letras, tá vendo? Ó, ele atribuiu para a variável L cada vez que ele passou uma letra, ele fez a atribuição. Então, olha o que ele fez aqui, tá? Então, ele fez L e atribuiu a letra H, tá? Depois, ele rodou de novo. Então, ele chegou aqui, tá? O for loop, ele chegou aqui na primeira letra e falou assim, peraí, então eu vou atribuir, mas eu tenho uma próxima letra. Então ele veio, aí rodou de novo e atribuiu a letra E a uma nova variável L, tá? E aí ele foi fazendo, foi atribuindo até chegar ali na letra D, aqui dentro do Word. Então quando ele chegou na letra D, ele falou o seguinte, opa, peraí, não preciso fazer uma próxima iteração, porque eu não tenho mais letras aqui para fazer a iteração, então eu posso finalizar o meu programa. Então, o que ele fez? Ele pegou a variável, ele atribuiu para a variável L cada vez que ele passou aqui dentro do Hello World uma letra, tá? E aí ele só parou quando ele chegou no final. Então, o Python ele é esperto o suficiente para saber o tamanho do nosso objeto, tá? Ou seja, o tamanho do nosso objeto string. Então, ele sabe o tamanho e faz uma iteração, ele atribui a cada uma dessas letras. Ele faz a atribuição para a letra L de cada uma dessas letras aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. E por mais que pareça confuso, é simples, tá, galera? Não se preocupem, é simples isso aqui. E na prática aí vocês vão aprendendo, tá? Então vamos lá para a nossa terceira utilização do for loop, tá? Só mais uma coisa aqui. Então, uma sequência aqui, no caso aqui do nosso exemplo aqui que está na tela, a gente está utilizando o exemplo high, tá? O exemplo high é uma coleção ordenada de objetos. É por isso que o Python ele atribui em cada iteração uma letra para a variável ch, ou no nosso exemplo ali era a variável L. Ou seja, o Python considera o H como um objeto, ele considera o I como um objeto, ele considera o ponto de exclamação como um objeto. É por isso que ele sabe exatamente quando começa e quando termina a nossa string, tá bom? Então vamos lá uma outra coisa é que não importa o quão grande é, eu já tinha falado lá no primeiro exemplo, não importa o quão grande a string é, o Python ele vai saber o começo e vai saber o final.
Então, para a terceira utilização do for loop, né, ao invés de a gente dizer ao for loop para fazer a iteração em uma sequência, como a gente fez no primeiro, que era a sequência era uma lista, então ele tinha que começar naquela lista e ele só ia parar no último objeto dentro da lista. No exemplo 2, a gente viu que tinha uma string e aí ele começava na primeira letra e terminava na última letra. Tá? E aqui no terceiro uso do for loop, a gente pode dizer para o Python exatamente quantas vezes ele vai fazer essa iteração. Tá? Então, vamos digitar aí o exemplo. Então, para cada número in, tá? Ou seja, para cada número a gente vai utilizar aqui uma função chamada range, e essa função range ela leva como parâmetro um stop, tá? Então, para cada letra em um raio, tá? A gente pode traduzir o range como um raio. Então, para cada letra, para cada número num raio de 5, ou seja, de 0 a 5, a gente quer que ele imprima, print o num pra gente. Então, olha que interessante que vai ser a saída disso aqui. Então, ele printou 0 até o 4, tá, galera? A gente vai ver mais pra frente aí porque que começa em 0, tá? Mas o 0, ele sempre vai imprimir pra gente aí a primeira letra, o primeiro número que foi o 0, tá? Então ele começa 0, 1, 2, 3 e 4, tá? É interessante ele falar também que na função range, tá? O último número que a gente passa aqui, o número que a gente passa aqui no range, ele não vai ser impresso, ele não vai ser mostrado pra gente, porque ele tá falando que ele tem que ir de 0, o range ele sempre começa em 0, então ele vai de 0, tá? Até 4, tá? Porque a gente pediu que o range vá até 5, então ele imprime de 0 até 4, porque o range ele considera o 0 como sendo o primeiro número desse raio, tá bom? Então olha que interessante, o range ele a gente pode passar então um número para o range e ele vai iterar nesse número que a gente passou, nesse número de vezes. Então a gente pediu para iterar 5 vezes. Agora vamos pedir para iterar 25 vezes aí para você ver o que acontece. Olha, ele imprimiu todos os números de 0 até 24, então ele fez 25 iterações para a gente. Ele rodou o número, né? Ele atribuiu um objeto do tipo número à variável número 25 vezes. Então ele veio aqui, a primeira vez que ele passou é 0, a segunda vez que ele iterou, né? Que ele fez o loop 1 e assim por diante até chegar num objeto do tipo inteiro 25. Tá bom? Então ele iterou pra gente 25 vezes e com o range a gente pode falar quantas vezes a gente quer que essa iteração seja feita, tá? Poderia ser feita uma vez, poderia ser feita 1 milhão de vezes, então a gente pode escolher utilizando a função range, tá bom? Então, vocês podem aí copiar o exemplo que está aqui na tela, tá? E vai ser aí bem tranquilo a utilização desse for loop aqui, tá? Então, aqui a gente utilizou a função built-in no Python range, que eu falei ali para vocês e expliquei. O range, então, ele aceita um argumento que diz quantas vezes ele vai rodar o for loop, que eu também expliquei para vocês. E antes de seguir aqui, eu queria mostrar para vocês aqui na documentação, tá? Um exemplinho que tem aqui, porque a gente pode medir algumas strings. Aí vamos fazer aqui um exemplo em que a gente saiba, né? A gente possa falar para o usuário aí quantas letras, né, tem uma palavra, tá? É bem simples, então a gente pode passar aqui uma variável, a gente pode passar aqui para uma variável uma lista. Então vamos atribuir essa lista aqui que vai ter alguns objetos do tipo string cat, window, janela, e a gente pode ter aqui um outro que pode ser, sei lá, coffee, tá? Não, coffee não, vamos botar aqui glass, vidro, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, para cada palavra word, tá? Para cada palavra dentro da nossa lista word, tá? A gente quer que ele printe pra gente na tela, tá? Essa palavra, tá? Ou seja, ele vai fazer as iterações pra gente e vai trazer cada palavra, tá? E dentro dessa palavra, a gente vai utilizar também uma função chamada len, que ela traz o tamanho do objeto pra gente. Vocês já vão entender.
e a gente quer o len de w, tá bom? Olha que interessante isso aqui, galera. Então ele trouxe o que? Que cat, né, a palavra, o objeto string cat dentro da nossa lista tem 3 letras, tá? O nosso objeto do tipo string window tem 6 letras e o nosso objeto glass tem 5 letras. Olha que interessante, galera. Então é um contador de letras pra gente, um contador de letras em uma palavra, utilizando aí a função len, tá bom? Então a função len, ela retorna pra gente um número, né, a quantidade de itens, um número de itens dentro de determinada lista ou de determinada palavra, de determinado objeto, do que a gente quiser passar para len, tá bom? Então vamos dar sequência aqui no nosso slide. Então a gente pode pedir ajuda para o interpretador também quando a gente tiver alguma dúvida. O Python ele é tão inteligente que ele tem isso dentro dele. A gente pode pedir um help para o interpretador e passar para ele o que a gente está precisando de ajuda, tá? Então quando a gente souber o nome de alguma coisa, a gente pode pedir ajuda para o interpretador do Python. Então vamos ver esse mecanismo em ação. Eu vou apagar aqui o nosso exemplo, tá? Você pode pausar o vídeo aí e digitar o seu exemplo também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos print help, tá? Para ele poder mostrar pra gente. E aí eu quero um help aqui. O que é num? O que é num pro Python? Vamos ver o que é num pro Python. Então, ops, o que deu de errado aqui? Int, não, int, desculpa, galera. Então, o que é int para o Python? Bom, aí ele traz aqui, ó, ajuda no tipo, na classe do tipo int no módulo built-in, tá? Então, a classe do tipo int, ela é um objeto, e aí ela recebe um int, tá? Ela converte um número em uma string, ela converte um número ou uma string em um número do tipo inteiro, ou retorna 0 se nenhum argumento for passado, tá? Então, aqui ele mostra pra gente como é que usa, quais são aí os métodos que foram definidos aqui. Nossa, completaço aqui, completaço mesmo. A gente pode passar aqui alguma função também, então a gente pode importar um módulo random, tá? Então e a gente pode pedir ajuda aqui sobre o módulo random. Vamos ver o que é um módulo random. Então ele fala aqui que o nome é random. Ele gera uma variável aleatória para a gente. Ele mostra aqui onde que está esse arquivo. Ele mostra aqui a documentação também, se a gente quiser ir lá para a documentação do Python. Ele traz a descrição aqui, ele traz como usa. Cara, a função help do Python é animal. E mais um detalhe, galera, se a gente chamar help aqui sem passar nenhum argumento, ele abre pra gente aí o prompt e aí a gente pode digitar aqui o que a gente quer de help. Então a gente pode digitar help, como eu mostrei antes, int, tá? Então ele mostra aqui, a gente pode digitar direto aqui no terminal o que a gente precisa de ajuda, tá bom? Então utilizem aí bastante essa função help, que ela é bem importante, beleza? Então no interpretador a gente pode ver a documentação para o que pedimos ajuda. E aí, galera, depois disso aqui que a gente viu, né? Depois de tudo que a gente viu até aqui, vocês devem estar se perguntando, pô, mas espera aí, cara, eu preciso lembrar disso tudo. Não, galera, calma. A gente está só começando e não tem nenhum conteúdo ainda, não tem muito conteúdo ainda. Isso aqui foi só uma introdução pro que vem pela frente, tá? E calma, deixa as coisas fluírem aí. Normalmente que pouco a pouco as coisas vão entrando na sua cabeça, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre listas e seus métodos, tá? Acho que a gente vai trabalhar um pouquinho com slice também. Então fica ligado aí na próxima aula que o conteúdo tá show de bola. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Valeu, falou e tchau.